você, tudo bem? Por acaso você já se perguntou por que o adolescente age da maneira como age? Por que ele se comporta da forma como ele se comporta? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, mentor do programa Vida Educa, Projeto de Vida, e venho até você que é professor de projeto de vida, você que é pai ou mãe de adolescente e até mesmo você que é adolescente, convido vocês a entender de maneira significativa como funciona a mente do adolescente. Após a vinheta, dentro da nossa série Mente Sana em Corpore Sano, a mente do adolescente, especialmente para você. Vamos lá? Seja muito bem-vindo à nossa aula. E o assunto de hoje, em nosso programa de autodesenvolvimento intitulado Mente Sana em Corpore Sano, vamos analisar como funciona a mente do adolescente. Primeira coisa importante sobre isso é que a mente do adolescente consiste em um cérebro que está em profundas e estupendas transformações. Primeiro, mudanças extremamente rápidas. O menino está saindo da fase de menino e indo para a adolescência. Isso requer uma série de mudanças fisiológicas, mudanças em termos de pensamento, de sentimentos, tendo impacto considerável no seu comportamento. Necessidade de autoafirmação. O adolescente quer se autoafirmar dentro do seu contexto, onde ele está inserido, dentro das situações ambientais às quais ele está inserido. Diferenciação em relação aos pais. Isso, ocorre um desligamento natural ou um afastamento natural, onde o público relacionado aos amigos é mais interessante. Claro, eles estão vivendo os mesmos momentos, eles estão vivendo os mesmos conflitos, as mesmas situações ambientais muito parecidas. Então, há uma tendência natural em os adolescentes se fixarem mais no público que estão na sua faixa de idade, compartilhando as mesmas problemáticas, as mesmas intensidades emocionais e outros assuntos e outras questões correlatas. Então, esse desligamento com os pais, ele é perfeitamente natural. Entenda isso, compreenda isso, e isso faz parte do desenvolvimento do adolescente, do crescimento do adolescente. Mas eu gostaria de começar falando sobre isso a partir do Dr. Daniel J. Siegel, diretor do Mind Science Institute, formado e pós-graduado em medicina na Harvard Medical School. Ele é pediatra e psiquiatra infantil do adolescente e do adulto. Autor do livro Cérebro Adolescente. Um livro que eu recomendo para você, você que quer se inteirar mais sobre esse assunto, você que é adolescente e quer compreender melhor como você funciona, o porquê de você se comportar da maneira como você se comporta. Um excelente livro para você dar uma olhada, para você ler. Encontrado até em PDF na internet, que você pode acessar via tablet, pode acessar através do seu telefone celular. Beleza? Mas vamos falar de alguns dados importantes. Entre os 10 e 20 anos de idade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse é o intervalo onde a adolescência é predominante. Mas se você for para o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa idade está delimitada no período entre 12 e 18 anos. E aí, pegando aí, um meio termo, 34 milhões de brasileiros estavam na idade entre 10 e 19 anos. Tá certo ou não? Cerca de 18% de acordo com o censo de 2010 do IBGE. Um outro censo estava previsto para 2020, mas por causa da pandemia ele foi suspenso. Então os dados mais atualizados que nós temos estão relacionados ao IBGE, o censo de 2010. Agora, eu levantei esses dados por uma questão crucial. Quando você lê o livro de Daniel J. Siegel, você percebe uma coisa interessante, que a adolescência, a partir de estudos da neurociência, ela inicia a partir dos 12 anos e se estende até os 24 anos de
idade. E nessa faixa de intervalo de tempo, você tem o cérebro em pleno desenvolvimento, em plena transformação. Ok? Mas aí você pergunta, professor, por que isso? Porque a neurociência descobriu que todas as partes do cérebro não se desenvolvem concomitantemente, não se desenvolvem ao mesmo tempo. E a última área específica que completa o seu desenvolvimento aos 24 anos de idade é o córtex pré-frontal. E você deve se perguntar agora o seguinte, professor, qual a importância do córtex pré-frontal? Aí, veja o seguinte. Vamos analisar o que é o córtex pré-frontal, para que ele serve, como ele funciona. Primeira coisa importante sobre ele, é uma estrutura que está localizada no lobo frontal do cérebro, que é essa área aqui, ó. Toda essa área delimitada por essa cor aqui, meio avermelhado, amarelo, alaranjado, por aí. Aqui atrás você tem o lobo occipital, aqui em cima você tem o lobo parietal e aqui você tem o lobo temporal. Audição, parietal, interação com o meio ambiente, occipital, o lobo relacionado à interpretação dos estímulos visuais e o lobo frontal. Nesse lobo frontal, essa área mais periférica aqui, é onde está localizado o córtex pré-frontal. E qual a função do córtex pré-frontal? Olha só, planejamento, tomada de decisões, resolução de problemas, comportamento social, foco atencional, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, controle do comportamento emocional, ou seja, da impulsividade. Ora, sabendo-se que é a última área cerebral a desenvolver, podemos considerar que um adolescente nas fases iniciais, ele tem um córtex pré-frontal extremamente imaturo, um córtex pré-frontal que ainda não está completamente formado. Sendo assim, planejar, tomar decisões, avaliando consequências, resolver problemas, comportamento social adequado, foco atencional e empatia são comportamentos específicos que não estão muito bem desenvolvidos, muito bem aflorados na mente do adolescente. E aí, vamos para uma outra área cerebral importante que no adolescente se encontra bem desenvolvido a nível de sistema límbico, que é a amígdala. Professor, a amígdala não é coisa de garganta? Não, claro que não. Existe também a amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral está representada no nosso desenho esquemático aqui por essa bolinha vermelha que você está vendo. Então, ela é quem representa a amígdala. Essa amígdala responde pelas emoções, pelos impulsos, pela agressividade, comportamento instintivo, centro de tomada de decisões adolescentes. Entendeu? Se o córtex pré-frontal no adolescente não é bem desenvolvido, por onde ele toma as suas decisões? Ele segue muito o ciclo das suas emoções, ele segue muito o ciclo dos seus sentimentos. Daí temos agora a primeira explicação para o comportamento adolescente. Ele não é capaz de tomar decisões de modo racional, usando de sua cognitividade, mas ele é capaz de tomar decisões baseado no fluxo intenso emocional. E você, como adulto que está assistindo nossa aula, sabe que nem sempre decisões com base simples e 100% ligadas a emoções é a melhor das decisões. Então esse é um dos pontos chaves do processo de compreensão da mente do adolescente. Bom, considerações importantes. Pensava-se que os hormônios, acreditavam serem eles os responsáveis pelas alterações comportamentais na adolescência. A neurociência constatou, através dos seus estudos, estudos garantem que isso se deve a alterações no desenvolvimento do cérebro. Mas apesar disso, 4 qualidades importantes podem ser mapeadas quando você analisa o cérebro adolescente. Uma delas é a busca por novidade. Eles estão em busca de inovação, eles estão em busca por coisas novas que o mundo, que o contexto, que o ambiente à sua volta
possa oferecer, que a escola possa oferecer, que a educação possa oferecer. Isso é muito bom, sendo usado adequadamente. Então ele está aberto a novas experiências, consequentemente a novos aprendizados. Principalmente quando você o coloca no centro das atenções, de modo que ele possa ser protagonista da sua própria história. Segundo, engajamento social. Não que o engajamento social seja perfeito, não que o engajamento social seja livre de conflitos, mas ele está buscando se relacionar. Ele precisa dessa interação. E é importante essa interação para que ele então amadureça mais emocionalmente. Então há essa busca pelo engajamento social, principalmente entre os colegas, entre os pares que estão na mesma faixa de idade, vivendo os mesmos contextos, vivendo as mesmas situações de natureza ambiental. Aumento da intensidade emocional. Isso. A busca por novidade, a busca do engajamento social, também deve-se à busca intensa por viver experiências de caráter emocional. Muitas descobertas ocorrem nessa área, nesse momento. A afetividade, a sexualidade e uma série de outras questões relacionadas às emoções. E a exploração criativa. São pessoas que têm a criatividade extremamente o quê? Aflorada. E isso é interessante, porque o córtex pré-frontal desinibido, ele favorece o processo de expansão mental para a criatividade. Então são pontos extremamente importantes, caso sejam visualizados pelo professor ou pelos pais, pode ser muito bem utilizado a nosso favor, proporcionando assim uma formação melhor equilibrada, uma formação melhor estabilizada, principalmente a nível da inteligência emocional. Mas precisa do adulto para direcionar esse processo de amadurecimento, garantindo então o desenvolvimento do indivíduo adulto saudável. Entenda isso, compreenda isso. Não podemos nos eximir da responsabilidade com esse adolescente, na formação desse adolescente. Agora precisamos utilizar essas qualidades natas da idade onde ele está a nosso favor para alcançar esse objetivo. Agora vamos aprofundar um pouco mais, falando sobre neurociência do desenvolvimento cerebral, a partir da doutora Susana Herculano Rosel, que é neurocientista, trabalhou durante muito tempo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje está nos Estados Unidos, levou o seu trabalho para lá e está desenvolvendo grandes pesquisas na área de neurociência. De acordo com a dona Susana Herculano Rosel, e outros pesquisadores da área, os primeiros 3 anos de vida, tá? Nessa fase, o cérebro ele se expande, ocorre um grande crescimento cerebral. Você tem um cérebro bem menor e que ele cresce consideravelmente. Ele chega a 80% do volume do cérebro do indivíduo adulto. Isso se deve exatamente a uma característica cerebral relacionada à neuroplasticidade e ao fato de que, na infância, o indivíduo está estabelecendo inúmeras conexões sinápticas necessárias, conexões sinápticas desnecessárias. São conexões, milhares e milhares de conexões, porque o cérebro está experienciando, ele está experienciando tudo, ele está experimentando tudo, ele não sabe o que vai fazer, ele não sabe o que é bom, o que não é, ele não sabe o que funciona, o que não funciona. Então, estabelecer o máximo de sinapses possível é o que interessa. Então, nos primeiros 3 anos, o crescimento cerebral ele é considerável. Professor, os 20% restantes, ele vai crescendo de modo mais devagar até cerca dos 30 anos de idade. Após os 30 anos, ele começa a diminuir um pouco mais. Diminui e o espaço que sobra é preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano ou líquido que é chamado hoje de cérebro espinal. Irá preencher esses espaços vazios. E quando chega na idade mais avançada, ele tende a diminuir mais ainda. Agora, na adolescência, temos uma coisa interessantíssima que ocorre a nível cerebral, que é a redução da substância cinzenta do cérebro, que diminui, e o aumento da substância branca.
E aí você pergunta para mim, professor, o que é a substância cinzenta e o que é a substância branca? Primeiro, o motivo pelo qual isso ocorre é exatamente uma limpeza sináptica. Lembra que o que nós falamos agora nesse momento, que ele tem na fase infantil, absorve o máximo de informações que pode, o indivíduo funciona como uma esponja e ele vai estabelecer a maior quantidade de sinapses possíveis. Quando chega na adolescência, vai haver uma reestruturação desse sistema sináptico. E aí você percebe claramente que aquilo que interessava ao garoto na fase infantil, como a galinha pintadinha, né, e como outros desenhos que ele assistia, isso passa a não ter mais significado nenhum. Ele vai buscar novas informações, ele vai querer adquirir novos procedimentos e o seu comportamento, consequentemente, muda. Nesse momento, essas novas sinapses que vão se formando, vão estabelecendo novas conexões, conexões que ele considera como correta. Ou seja, no primeiro ano, tá aqui o bebezinho, o primeiro ano ele apresenta muito mais sinapses do que o indivíduo adulto, cerca de 3 vezes mais. E aí, só para você ficar ciente, aqui nós temos a estrutura neuronal, a célula fundamental que constitui o sistema nervoso. Essa célula fundamental possui um corpo celular, tá vendo aqui, ó? Essa estrutura é a célula propriamente dita. Aqui a gente tem membrana plasmática, a gente tem citoplasma, a gente tem o núcleo da célula. Então é uma célula como outra qualquer. Só que esse corpo celular, associado a ele, existe uma série de curtas projeções. Essas curtas projeções que aparecem aqui são chamadas de dendritos. E aí, numa determinada região do corpo celular, nós temos um longo prolongamento, que é esse prolongamento aqui, chamado de axônio. Esse prolongamento tem um revestimento especial, que é o revestimento de mielina. Entendido ou não? A mielina é uma membrana que envolve o axônio, produzindo exatamente o isolamento elétrico, já que o que passa por um neurônio é o impulso elétrico, que é gerado no corpo celular e tramita pelo axônio. Aqui nós temos a região terminal do axônio, que é o telodendro. Essa região terminal se comunica com os dendritos do próximo neurônio. O impulso nervoso ele é gerado no corpo celular, passa pelo axônio, atinge o telodendro e vai se conectar aos dendritos do próximo neurônio. O espaço de conexão que existe entre o telodendro e o dendrito, existe um espaço aqui, ok? Eles não se tocam, essas terminações não se tocam, mas existe um espaço que é o espaço sináptico. É aí onde ocorrem as sinapses. As sinapses vão estabelecer, ok? Ou a fixação das informações que são importantes. Então, olha só, concluindo aqui, importante, se tornar adulto é um processo que se inicia na adolescência. Cada parte do cérebro amadurece em uma época diferente. Ele não amadurece todo de uma vez. Embora ele cresça 80% do seu volume na fase infantil, mas ele não amadurece todo de uma vez. E lembre-se, a última área a amadurecer é o córtex pré-frontal. Tal processo envolve o refinamento sináptico. Ele sai da fase infantil, entra na fase adolescência com um bando de sinapses, um bando de informações e agora ele precisa refinar, ele precisa escolher essas sinapses que irão prevalecer. Sendo assim, a avalanche de sinapses é substituída pelas sinapses certas. A força da repetição das sinapses certas enfraquece as erradas. E é exatamente a repetição constante, tá, por essas sinapses, fortalecendo cada vez essas sinapses, vão criar na mente do adolescente, na mente do indivíduo, seus hábitos, seus paradigmas, seus valores e suas crenças. Muitas delas serão levadas até a fase adulta. E mudar tudo isso depois torna-se mais difícil. E aí vem um ponto importante. A janela de oportunidade ou a janela de aprendizado está na fase infantil, professor? Sim, está na fase infantil. Não que não seja possível continuar aprendendo tanto quanto na idade adulta, mas é mais fácil. A permeabilidade cerebral
na fase infantil é fantástica. Então você que trabalha no ensino fundamental menor, você que trabalha no ensino fundamental anos finais, o seu papel é extremamente importante na formação dos seus alunos. Você que é pai, que é mãe de adolescente, também é extremamente importante a sua presença. Lembre-se, estar presente é o melhor presente para que você então torne esse indivíduo um adulto de muito equilíbrio mental, equilíbrio emocional, ok? Mas como funciona isso? Vamos lá. Ponto 1. São 3 pontos importantes. O primeiro ponto está relacionado exatamente à amígdala, porque a amígdala é o centro emocional. Olha lá, essa bolinha que está aqui nessa região do cérebro, tá ok? Você tem a amígdala. A amígdala é o centro emocional. Esse centro emocional aí é o ponto-chave para as decisões emocionais do indivíduo que está na fase adolescente. Aí temos quem? O hipocampo, logo atrás da amígdala. Você tem essa região aqui que corresponde ao hipocampo. O hipocampo é responsável pela memória e vale salientar que ele privilegia as memórias que trazem prazer, ok? Aquelas coisas que geram satisfação, bem-estar. Para quê? Para, através do sistema de recompensa, fazer com que o adolescente busque mais aquilo. Teremos uma aula também dentro do nosso programa Mente Sana Incorpore Sano sobre exatamente esse sistema de recompensa cerebral. Assista a aula, você vai entender melhor lá. Volte na playlist que ela vai estar disponível para você. E a última área aqui é o córtex pré-frontal, que está relacionado às decisões racionais, só que é a última área a amadurecer. Então, as decisões adolescentes se baseiam exatamente nas emoções, através do centro emocional, que é a amígdala. Esse é o ponto 1. O ponto 2 são os neurotransmissores, serotonina e dopamina. Existe um quarteto de neurotransmissores que são chamados de o quarteto dos neurotransmissores da felicidade. Serotonina, dopamina, tem a noradrenalina e a ocitocina. Mas esses dois, em particular, estão relacionados com o humor, a serotonina, e a dopamina relacionado com o prazer. Tudo que envolve prazer, alegria, satisfação, euforia, a dopamina está envolvida. No adolescente, esses dois neurotransmissores são extremamente flutuantes, ok? Eles flutuam muito, mas geralmente seus níveis basais são baixos no cérebro do adolescente. Mas esses dois neurotransmissores estão relacionados com o prazer e bem-estar, ok? Por isso que o humor dele é mais baixo, por isso que ele tende a ter essas variações, esses níveis de insatisfação e por aí vai. E associado tudo isso a altos níveis de testosterona, porque ele está fixando os comportamentos sexuais secundários, principalmente no indivíduo de sexo masculino, e aí você tem reações de comportamento impulsivo e explosões de raiva, beleza? E o terceiro ponto está exatamente no lobo frontal, que é essa região cerebral aqui. Assinalado em vermelho, você tem aí o córtex pré-frontal, não totalmente desenvolvido no cérebro do adolescente. Isso gera uma limitação para a resolução de problemas, decisões e consequência. Ele toma as decisões, mas não consegue avaliar de maneira competente quais serão as consequências dessas decisões, a regulação emocional e o foco atencional. Por isso que ele se distancia com facilidade, se desconcentra com facilidade, se desliga da aula com facilidade. Tudo isso está relacionado com o seu córtex pré-frontal. São 3 pontos importantes que você deve levar em consideração quando pensa no cérebro do adolescente, o que gera limitações e explica o porquê do seu comportamento ser do jeito que é. Conclusão, que podemos concluir? O maior desafio adolescente é organizacional, em todos os sentidos, desde arrumar a sua própria cama, de arrumar uma mesa, ou mesmo as decisões organizacionais de caráter mental,
cognitivo, emocional, que envolve a sua própria mente. Então existe uma dificuldade organizacional muito grande no cérebro do adolescente. A organização, então, não é uma prioridade, já que ele se foca como amparo o seu centro emocional, a amígdala. E por que a organização não é prioridade? Porque a organização exige alto nível de controle cognitivo. O controle cognitivo, o intelecto, ele está exatamente localizado no córtex pré-frontal, que no adolescente é uma estrutura o quê? Imatura. Beleza? Então, há uma dificuldade natural de acesso ao lobo frontal, devido à sua estrutura cerebral não estar completamente desenvolvida. Consequentemente, há uma dificuldade quanto ao planejamento, porque essa limitação leva a uma dificuldade no planejamento devido ao córtex pré-frontal. Ele então é levado pelas emoções devido ao sistema límbico, mais especificamente a amígdala, que é uma das estruturas relacionadas ao sistema límbico. Por que é tão difícil para ele se desligar dos celulares? Celulares é a maior fonte de distração. Celulares produz muito prazer, porque estimula demais o sistema nervoso adolescente, que está em busca o tempo todo de emoções fortes e que está em busca o tempo todo de novas experiências. Entendido? Então, nada mais interessante do que passar o Reels, né? Os Reels do Facebook, do Instagram, no celular é fantástico. E tudo isso se deve ao quê? Seu cérebro busca estímulos constantemente. Não há um pleno acesso ao córtex pré-frontal. Por não ter um pleno acesso ao córtex pré-frontal, ele não consegue analisar as consequências dos seus atos. E não consegue dizer, por exemplo, chega por hoje, preciso me concentrar, preciso prestar mais atenção à aula. Então ele se entrega completamente ao celular. Países como Holanda, França, Itália, Estados Unidos e Finlândia, que é um dos maiores exemplos de educação do mundo, e agora também a Inglaterra, estão abolindo o uso de celular nas salas de aula. E eu torço todos os dias para que isso também chegue ao Brasil, também chegue às nossas salas de aulas. Já se descobriu de forma muito... Me perdi, deixa eu voltar. Já se constatou, ok, de forma muito comprovada, o impacto negativo que os celulares estão ocasionando na educação dos nossos filhos, na educação de nossas crianças e adolescentes. Então, muitos países, mediante essas pesquisas, já estão utilizando medidas muito contundentes em relação a esses aparelhos, beleza? Outra conclusão importante também, o adolescente precisa da ajuda, a ajuda de pessoas mais experientes. Pais, professores, são as pessoas mais experientes que ele tem contato. Família e escola. É preciso integrar essas duas grandes instituições da sociedade formativa de indivíduos. Então é preciso integrar. Por quê? Você que é pai, você que é mãe, está numa idade, né? Você que é pai e mãe de adolescente, está numa idade cujo seu córtex pré-frontal está muito bem desenvolvido. Então você é capaz de medir as consequências dos atos dos adolescentes que estão sob sua guarda. Entendido? Professores, por sua vez, que também lecionam, que estão dando aula, têm o seu córtex pré-frontal muito bem desenvolvido, podendo não só através de aulas de biologia, de matemática, de química, de física, de história, de geografia, seja qual for a disciplina, ele também tem papel fundamental nessa contribuição da formação desse indivíduo ou nesse apoio racional no controle das emoções do adolescente. Isso é importante. É preciso que haja um direcionamento para um comportamento mais produtivo. E isso tem relação direta com a família, relação direta com a escola. Entenda isso, compreenda isso, não podemos fugir disso. Estamos vivendo uma época onde isso é cada vez mais necessário, é cada vez mais imprescindível para que nós possamos ter no futuro uma geração bem mais equilibrada. Escola, família, professores e pais. Ponto importante, considerar que o comportamento adolescente não é simplesmente o resultado de decisões ou atitudes, é o produto de mudanças neurais intensas e
inevitáveis. Nosso papel como professores e pais é auxiliar os adolescentes a atravessar essa onda de emoções de forma saudável e construtiva. Isso não é de todo mal, podemos utilizar ao nosso favor. E você que é professor de projeto de vida, tem algo que você pode passar para os seus alunos numa aula falando sobre a mente do adolescente, onde você pode perguntar para ele como está a sua mente. Faça um resumo, no mínimo, de 10 linhas. Essa é uma das primeiras questões, para que ele possa então colocar como ele se sente, como ele acha que a mente dele está. Isso dá uma excelente discussão em sala de aula, principalmente após essa aula que discute sobre exatamente a mente desse adolescente. Como está o engajamento social? Você viu que o social é muito importante para ele e extremamente importante para o desenvolvimento da empatia, o desenvolvimento da capacidade de se colocar no lugar do outro. Difícil para ele por causa da imaturidade do córtex pré-frontal, mas é importante esse processo social para que ele desenvolva essa característica à medida que seu córtex pré-frontal amadurece, à medida que seu córtex pré-frontal funciona. E você pede também para ele fazer um resumo de no mínimo 10 linhas sobre isso. Beleza? Este era o recado que eu queria dar a você. Segue-se outras aulas na playlist, tá? Na nossa playlist de autodesenvolvimento do nosso canal, como ser um estudante melhor, ou mesmo na playlist do Vida Educa. Lá você vai encontrar outras aulas interessantes nessa nossa minissérie a respeito de mente sana em corpore sano, como por exemplo a questão do sistema de recompensa e a questão também do estresse versus os hormônios. São duas aulas que eu recomendo você também assistir. Beleza? Te encontro então numa dessas aulas em breve. Beleza? E vá na descrição do vídeo, o PDF desta aula está disponível lá e você pode usar nas suas aulas de projeto de vida, caso você seja um professor que esteja aqui conosco assistindo a aula. Encontro você na próxima. Até lá!